Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 de Introdução à Linguagem de Programação MQL5. Nesse módulo a gente vai falar sobre operadores da linguagem MQL5, ok? Bem, o que são operadores? A gente precisa primeiro entender o que são esses operadores, tá? E a gente vai olhar, obviamente, a funcionalidade de cada um deles, tá? Operadores sempre são identificados por palavras reservadas, tá? Então vamos lá. Como é que eu identifico mesmo uma palavra reservada, pessoal? No meta-editor, pela cor, tá? Então, no caso, return, tá? Se você olhar aqui, pessoal, return, ele tá ali, no caso, com uma coloração azul, né? Então, assim, isso significa que eu não posso colocar, por exemplo, uma variável, né, identificada pelo identificador return, tá? Int return igual a 0, então isso aqui não é aceito, né, pelo compilador, porque no caso é uma palavra reservada, tá? Então return, ele é um operador, tá? Além de return, nós temos no caso if, né? Nós temos aqui no caso else, além do else, nós temos aqui o switch, tá? Switch, nós temos aqui o operador while, nós temos o operador break, nós temos o operador continue, o operador new e o operador delete, tudo bem? Então aqui são apenas alguns operadores básicos e eu vou explicar para vocês aí as principais funcionalidades desses operadores. Esquecendo, obviamente, nós temos aqui também o do, né? E também, ó, do, por incrível que pareça, é um operador na linguagem MQL5, beleza? Então eu vou explicar para vocês cada um deles, começando pelo operador return, ok? Então deixa eu comentar, fazer um comentário de múltiplas linhas com o que a gente escreveu aqui embaixo, ok? Vamos falar sobre operador return, ok? Começando pelo operador return. O operador return, pessoal, ele tem inúmeras utilidades, tudo bem? Mas a principal delas é você controlar o fluxo do teu código, tá? Então, como assim controlar o fluxo do teu código? Presta atenção. Junto do operador return, ele sozinho, se você for compilar aqui, ele vai gerar um erro, tá? Por quê, pessoal? Porque o operador return, ele sempre precisa, para funcionar, ele precisa de um escopo e ele precisa de ser identificado como expressão. Então, muita atenção aqui agora, pessoal. O que a linguagem de programação MQL5 chama na documentação como operador composto, que são as chaves, tá? Em outras linguagens de programação, as chaves elas são utilizadas para identificar o que a gente chama de escopo de uma função, tá? Então, se você olhar bem, nós estamos aqui dentro da função onStart, tá? E depois que eu declaro a função onStart, pessoal, eu faço o quê? Eu abro o escopo com chaves e fecho o escopo com chaves. Portanto, todo o nosso código-fonte ele é executado dentro do escopo de uma função. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente chama de escopo. Então, as chaves, elas abrem e fecham o escopo de uma função. Tudo bem? Então, aqui no caso, nós temos aqui o escopo da função onStart. Tá? Aqui é a função que a gente está utilizando aqui, enfim, para a gente desenvolver o nosso código. Tá? Inclusive, pessoal, não sei se vocês perceberam, quando o cursor ele está piscando dentro do escopo de uma função, né, o meta-editor ele dá um destaque ao escopo, né? Ou seja, ele dá um destaque às chaves. O que a gente chama de destaque? Se você olhar direitinho, o fundo, né, a coloração do fundo, pessoal, ele passa a ser tipo um lilás, né, um mais claro, um roxo mais claro, um lilás, enfim. Se eu clicar com o cursor fora do escopo, olha lá, pessoal, tá vendo? Então, as chaves, elas não têm mais o fundo de cor lilás, né? Agora, se eu pego o cursor, que está piscando aqui na linha 8, e coloco o cursor dentro aqui do escopo, por exemplo, na linha 30, então, as chaves, elas já passam a ter uma coloração, né, de fundo com essa espécie de lilás aqui, identificando que o meu cursor está dentro aqui desse escopo. Então é muito legal para a gente poder identificar no meta-editor, né, em qual escopo de função nós estamos trabalhando. Tá? Então fora do escopo, dentro do escopo. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de operador escopo, ou operador composto, tudo bem? Bem, o que é o operador de expressão? O operador de expressão é o ponto e vírgula que identifica que uma expressão terminou, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tentar compilar aqui, pessoal, utilizando a palavra reservada return, né, o compilador vai dar um erro, né? E qual foi o erro aqui? Semicolon expected. O que é semicolon? Semicolon significa ponto e vírgula em inglês, tá? Então, se depois da palavra reservada eu colocar um ponto e vírgula, se eu compilar, olha lá, aí ele já aceita. Tudo bem?
Então, pessoal, se eu não utilizar o ponto e vírgula, né, ele vai dar erro de compilação. Colocou ponto e vírgula, ele aceita. Então, a gente agora já sabe para que servem dois de nossos operadores, né? O operador composto, que é um operador de escopo, né, das chaves, o ponto e vírgula, que ele é o operador de expressão, identificando que aqui nós temos o quê? Uma expressão que deve ser executada pelo compilador, tudo bem? Agora, na prática, vamos entender agora o que significa o operador return. O operador return ele serve para quê? De novo, para controlar o fluxo do nosso programa. Então, presta atenção. Aqui eu vou pedir para imprimir um estou na linha 29. E aí, pessoal, eu vou pedir para imprimir aqui agora um estou na linha 31. Tudo bem? Então, o que acontece? Se vocês olharem direitinho, o return ele está na linha 30, tá? Então, qual é digamos assim, o que o return faz, pessoal? Né? O return, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o nosso código executar até o operador return. Então, assim, do início do escopo da função onStart até o operador return, tá? Ele vai executar tudo que tiver escrito do início da função, tá? Até o operador return. Agora, do return para baixo, nada vai ser executado. Porque o return ele serve para quê? De novo, para controlar o fluxo do nosso programa, tudo bem? Então, quando eu falo controlar o fluxo do nosso programa, o return significa o quê, pessoal? Olha, daqui para cima, executa. Daqui para baixo, retorna. Ou seja, não executa. Tudo bem? Então, o operador return ele serve na prática para isso, para controlar o fluxo do nosso programa. Então, para a gente ver o operador return em funcionamento, eu vou compilar, né? E aí eu vou fazer o quê, pessoal? Vou jogar o script para a pasta correta, venho aqui, atualizo e agora eu vou pedir para executar o operador. Olha lá que legal, estou na linha 29. Então foi impresso o que está escrito aqui, ó, estou na linha 29, mas ele não imprimiu o estou na linha 31. Por que ele não imprimiu o estou na linha 31? Porque na linha 30 nós temos aqui o return fazendo o controle do fluxo, ou seja, daqui para baixo não executa, ou seja, volta, retorna. Tudo bem? No caso, esse aqui não é um loop, né? Retorna significa finalize a execução desse programa. Tudo bem, pessoal? Então, return é isso. Até aqui, executa. O return é como se fosse uma parede, né? Bateu no return, nada mais executa daqui para baixo. Beleza? Então, essa é a ideia do operador return, tá? Isso no contexto de uma função do tipo void, né? Numa função de outros tipos, o return ele devolve o resultado final de uma função, mas eu vou falar sobre isso no próximo módulo, quando a gente falar de funções, ok? Então, essa é a ideia inicial do operador return, beleza? Vamos entender agora, pessoal, o operador if, tá? Então, para que serve o operador if? O operador if é um operador de condição, tá? Então, para que serve esse operador de condição? Então, é muito simples, olha. Primeiro, que no MetaEditor, se você digitar if, você vai ver aqui no caso o cursor, ele piscando diferente, ele vai piscar com uma setinha para a direita, tá? Então, o que isso significa? Que no teu teclado, tá? Se você apertar a palavra, a tecla Tab no seu teclado, então ele automaticamente vai montar o if para a gente. E aí, o que significa montar o if para a gente, pessoal? O if significa se. Né? Ou seja, se isso daqui for verdadeiro, que é a condição, ele vai executar o código que está dentro do escopo, né, do operador if, tudo bem? Então vamos identificar aqui todo mundo, pessoal. Deixa eu só separar aqui para todo mundo poder entender. Né? Então, if condition, beleza, faço alguma coisa. Então, para que serve o operador if? Primeiro, o if ele é o operador propriamente dito, se, né? A condição é quem a gente vai colocar dentro dos parênteses, que são obrigatórios no caso do uso do operador if, tá? E caso a condição seja verdadeira, então no caso isso daqui que está dentro do escopo vai ser executado. E lembrando que o escopo ele é identificado por quem? Por chaves, tá? Então o operador if ele tem também um escopo, ou seja, tudo que está dentro do escopo do operador if ele vai ser executado caso a condição seja verdadeira. Tudo bem? Essa é a ideia por trás do operador if, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, se verdadeiro, imprima estou na linha 36, tudo bem? Então, se verdadeiro, estou na linha 36. Então, eu já coloquei um true aqui, justamente pedindo para que ele execute, tá? Então, eu estou na linha 36. Então, eu compilo, eu substituo, eu atualizo, e agora eu vou limpar e executar
o script. Olha lá, estou na linha 36. Por que ele imprime o estou na linha 36? Porque aqui no caso, o resultado do if ele é verdadeiro. Olha aqui, a condição que eu passei para o meu operador if foi verdadeira. Porém, se eu colocar se falso, né, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou compilar, acabei de compilar, né, substituir, eu atualizei e agora eu vou executar. O que vai acontecer? Nada. Então, olha só, eu posso executar quantas vezes eu quiser. Então, e o script, pessoal, não é que está tendo falha de execução, não. Ele, de fato, está sendo executado, tá? Como é que eu verifico se ele está sendo executado? Se você for olhar aqui, na aba diário, né, a gente está na aba experts, tá? Mas se você clicar na aba diário ele informa da execução do script. Olha só, eu vou limpar aqui e vou executar o script operador. Script executado. Loaded successfully, ou seja, ele foi carregado e depois de ser carregado ele foi executado e removido. Agora, ainda assim, nada foi impresso aqui na aba Experts. Tudo bem? Ou seja, por mais que eu esteja executando o meu script, ó, executei, né? Aqui na aba Experts não está sendo impresso nada. Por quê? Porque o resultado do operador if é falso. Tudo bem? Então, o if ele serve para isso, tá? Caso a condição seja verdadeira, execute aquele comando que eu estou pedindo para executar dentro do escopo do operador if. E apenas dentro do escopo do operador if, tá? Então, se eu colocar aqui if false, print estou na linha 36, não vai imprimir nada. Mas se eu pedir para imprimir estou na linha 38, ó, estou na linha 38, ele está fora do escopo do if, porém ele está dentro do escopo, né, da minha função onStart. Então, ele não vai executar o print linha 36, mas ele vai executar o print da linha 38. Compilei, né, lembrando que o operador if é falso, tá? Então vamos lá, substituo, atualizo e executo. Ele faz o seguinte, ó, estou na linha 38, mas a linha 36 ele não executa, tudo bem? Então é importante que todo mundo entenda o que é o escopo de um operador, tá? O if ele tem um escopo e ele só executa o que está dentro do seu escopo caso o resultado da chamada seja, da condição, né, seja verdadeiro, ok? Então esse é o operador if. Mais um operador aí para a gente poder entender como é que funciona, ok? Então aqui eu vou fazer um comentário de linhas múltiplas para a gente poder entender como é que funciona o operador if, tá? Bem, além do operador if, nós temos o operador else. O operador else sozinho, ele não funciona, tá? O operador else, ele apenas funciona em conjunto com um operador if, tudo bem? Então, como é que funciona o if? Na prática, é um if, né? E aqui fora do escopo do if, a gente coloca o else. E olha que interessante, quando você digita else, aparece também essa setinha para a direita, indicando que se eu der um tab, ele vai montar para a gente o escopo do else. E aí é interessante que o operador else, o que nós temos aqui, pessoal? If, ele tem um escopo, o else, ele tem um escopo próprio, tudo bem? Então, o if tem um escopo, o else, ele tem um escopo diferente, tá? Então, aqui, caso a condição seja verdadeira, else, caso a condição seja falsa, tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona o if else. Vamos colocar um true aqui para executar o if, né? Então, print, estou na linha 45. Estou na linha 45. E aqui embaixo, estou na linha 40 e, atenção, 9. Então, ó, if true. Então, o true, ele vai executar a linha 45 e não executar a linha 49. Vamos lá? Compila. Substitui. Atualiza, limpa a área de impressão e roda o operador. Vamos lá. Estou na linha 45, porque aqui é verdadeiro, tá? Porém, se eu der um falso, a linha 45 não vai mais executar. O else vai executar. Por quê? Isso ou isso daqui. Né? O else é o seguinte, né? Se isso, se não aquilo. O else é como se fosse um se não, né? Então, se eu compilar aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai substituir, mover, atualizar, e se eu rodar aqui o operador, olha lá, estou na linha 49. Agora eu estou na linha 49, por quê? Porque aqui é falso, tudo bem? Então o operador else, ele funciona sempre em conjunto com o operador if, tudo bem? É importante que todo mundo entenda como funciona o operador else, tá? Bem, o próximo operador é o operador switch. E para que serve o operador switch, pessoal? O operador switch, ele é o seguinte, olha, se eu digitar aqui a palavra reservada switch, a mesma coisa, pessoal. Ele pede um tabzinho para a gente poder montar a estrutura do switch. Aí você vai olhar e vai falar, caramba, essa é uma estrutura bem complexa, tá? Pois bem, pessoal, sim e não, né? Vamos entender o seguinte. Aqui nós temos aqui o switch, tá?
nós temos aqui, vamos entender a estrutura básica do switch. Nós temos aqui, deixa eu só colorir aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, o operador chama-se switch, tá? Dentro do operador switch, você tem o chamado statement, que eu vou explicar o que é. É importante que todo mundo entenda também o que, pessoal? Que o próprio operador switch ele tem um escopo, ou seja, ele só vai executar tudo aquilo que estiver dentro do seu escopo. E aí, o que mais interessa aqui, pessoal, para a gente é o tal do case, break, default, break. Não entendi nada. Beleza, vamos entender aqui, vamos fazer uma separação, digamos assim, uma reorganização do switch para todo mundo ficar, digamos assim, entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiro, em que situação a gente usa o switch? Tá? A gente vai usar o switch quando a gente tiver o seguinte, ó. Vamos entender a seguinte condição, ó. Print. Vamos colocar o seguinte, ó. Int idade é igual, vamos colocar assim, 30. Vai, o cara tem 30 anos. Então, você imagina o seguinte, ó. Se idade for menor do que 10, aí a gente coloca aqui no caso o seguinte, né? Print, você não pode operar na bolsa, beleza? Aí você vai dar um else depois, né? O else, pessoal, ele pode ser utilizado também em conjunto com o if, tá? E aí, no caso, como é que funciona? Bem, pessoal, funciona assim. Deixa eu só fazer uma alteração rápida aqui, porque não vai ser um exemplo muito bom esse if aqui. Suponha que a gente tem a seguinte condição, ó. Se idade for igual a 10, print você não pode operar na bolsa. Else if idade igual a 20, vamos colocar assim, print, você ainda não tem dinheiro para operar na bolsa. Vamos colocar um else if idade igual a 30, você já tem um pouco de dinheiro para operar na bolsa. E vamos colocar um else, ou seja, né? Print, agora sim você tem dinheiro para operar na bolsa. Né? Só exemplo, tá, pessoal? Só operar na bolsa. Então aqui nós temos a seguinte condição. Um if composto com vários else em sequência, tudo bem? Então aqui nós fazemos basicamente 4 verificações. Se idade foi igual a 10, se idade foi igual a 20, se idade foi igual a 30, do contrário, agora sim você tem dinheiro para operar na bolsa. O que acontece, pessoal, é que aqui nós temos o que a gente chama de nested ifs, ou seja, são vários ifs concatenados, né? Então, você tem um primeiro if, que tem um escopo, daqui a pouco você tem um else, que também tem um escopo, aí depois você tem um segundo else, que tem o seu próprio escopo, e um terceiro else, que tem o seu próprio escopo, tudo bem? Então, assim, isso aqui pode crescer, enfim, pode ficar razoavelmente grande, tá? Então, ao invés de proceder dessa forma, tá? Enfim, para simplificação de código, por incrível que pareça, tá? Para simplificação de código e também para, enfim, melhoria de performance, a gente criou, né? Existe a linguagem, em várias linguagens de programação, o operador switch, tá? Então vamos ver como é que a gente transforma isso daqui para o formato de switch, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Idade a gente coloca como sendo o statement do switch, idade, tá? Então, pessoal, aqui nós colocamos aqui o switch, né? Idade, no caso, sendo o operador o elemento, né? Como é que é o nome mesmo? Vamos colocar aqui o statement, perdão, do operador switch, tá? Então, é a condição do operador switch. Então, aqui começa a ficar um pouco mais complexo. Então, o que acontece? A gente vai colocar o seguinte, ó, case 10. Ou seja, no caso da idade ser igual a 10, a gente faz o quê? Imprime, você não pode operar na bolsa. Beleza? A gente vai fazer o quê, pessoal? Se a idade for igual a 20, você imprime, você ainda não tem dinheiro para operar na bolsa. Aí você vai colocar o seguinte, ó, se a idade for igual a 30, aí você imprime, você já tem um pouco de dinheiro para operar na bolsa. Do contrário, você já tem um pouco de dinheiro para operar na bolsa. Do contrário,
vamos colocar assim, agora sim você tem dinheiro para operar na bolsa. Aí você coloca como sendo o default, ou seja, o padrão, beleza? Portanto, olha só, pessoal, aqui nós temos basicamente a mesma coisa escrita de duas maneiras diferentes utilizando a linguagem de programação MQL5. Tudo bem? Uma usando nested ifs, ou seja, ifs concatenados, e outra utilizando o operador switch. Tudo bem? Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que no operador switch eu posso diminuir ainda mais, né? Eu dei um espaço em branco aqui para todo mundo poder entender, ó, o case 10, case 20, case 30, tudo bem? Então, nesse caso, eu vou remover aqui os espaços e a gente vai ver que aqui, dados os escopos, né, nós temos que isso daqui tomou mais linhas de código, né, para executar esse bloco de código do que, por exemplo, através do operador switch. Tudo bem? Então, assim, pessoal, o operador switch ele é a mesma coisa que vários ifs concatenados, tá? Com a diferença que o operador switch, à medida que você ganha um pouco mais, né, de habilidade com o operador switch, você vai ver que ele tem assim, uma leitura até mesmo mais fácil do que se você ficar utilizando ifs concatenados, tá? Mas basicamente o operador switch ele faz isso, tá? Ele pega condições, coloca aqui no statement do switch, ao identificar a condição, ele executa um determinado bloco de código. E aí o break, pessoal, ele serve justamente para quê? Caso o operador, né, o statement 10 seja encontrado, executa essa linha de código e para, digamos assim, de procurar aquele caso dentro do operador switch, tá? Então, para todo case dentro do operador switch, você precisa também ter um break. Case 10 break, case 20 break, case 30 break e default break. O break serve justamente para isso, né? Para de executar, porque eu já encontrei a condição que eu queria. Tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente chama de operador switch. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui operador switch. E vamos comentar isso daqui com o operador de múltiplas linhas. Ok? Então, operador switch. Espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona o operador switch, tá? Bem, o operador while, pessoal. Esse operador while, né? Deixa eu só colocar aqui um destaque. O operador while. Como é que funciona o operador while? Mesma coisa, né? Se eu posicionar o cursor depois do operador while e dar um tab, ele monta pra gente aqui toda a estrutura, né? Todo o escopo do operador while, tá? E aí o que que acontece? Olha só, o while condição, tá? Você vai dar um print aqui, né? Estou na linha 96. E aí eu vou colocar um ponto e vírgula aqui no final para a gente conseguir imprimir a linha 96. O que acontece? Ó? Enquanto essa condição for verdadeira, tá? Ele vai executar esse bloco de código. O problema, pessoal, é que se eu fizer isso daqui que vocês estão vendo, tá? While, deixa eu só colocar aqui, ó, while true, print estou na linha 36. O que acontece é que ele vai imprimir, pessoal, na maior velocidade possível, tá? E digamos assim, infinitamente estou na linha 96. Então, o operador while, ele precisa de, digamos assim, alguma condição para ele parar de executar, tudo bem? Nesse caso aqui, ele vai imprimir isso aqui, pessoal, para sempre. Enquanto eu estiver com o MetaTrader aberto, a minha máquina ligada, isso daqui, esse trecho de código, ele vai executar para frente, para sempre, tudo bem? Então, o ideal é você colocar, digamos assim, uma condição dentro do while que faça com que ele não execute para sempre, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, int contador é igual a 0, tá? E aí, o que acontece? While true, eu vou colocar contador mais, né? Ou seja, ele vai aumentar o valor do contador. E aí, ao invés de colocar while true, eu vou colocar o seguinte, ó, enquanto o contador for menor do que 10, estou na linha 96, ele vai imprimir, né? E aí ele vai colocar o seguinte, né? Contador é igual a, aí eu venho aqui e coloco o valor de contador, tudo bem? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui dentro do while, pessoal? Esse while, ele vai fazer o seguinte, ó, toda vez que o escopo desse operador while for executado, ele vai pegar a variável contador e vai incrementar 1 e vai imprimir a linha. Ó, estou na linha 96, né? E ele vai fazer isso até que o contador seja menor do que 10. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compilar, eu vou substituir e agora eu vou executar. O que vai acontecer? Limpando aqui, pessoal, atualizo e executo. Olha lá o que vai acontecer. Estou na linha 96, operador igual a 1, operador igual a 2, operador igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Aí você vai falar, poxa, mas era até o contador ser menor do que 10 e não ser menor ou igual a 10. Pois bem, pessoal, o que está acontecendo aqui é que o contador ele vem antes do print. Então, o contador aqui, de fato, ele é o número 9 dentro da condição, tá? No número 9 ele passa, né? Ou seja, você executa o escopo, ele pega o valor do contador e aumenta em 1, portanto ele vai para 10 e imprime o valor 10. Porém, a condição que fez com que esse escopo do while fosse executado, a condição do contador era que ele tinha o número 9 e não o número 10. Portanto, 9, sendo menor que 10, ele executa. Internamente, eu acrescento 1 ao 9 e ele imprime que o contador é igual a 10. Tá? Mas a condição ele foi executada corretamente pelo nosso operador while. Tá? Então, ele imprimiu 10 vezes aqui, no caso, a condição do while. Tudo bem? Todo mundo já viu, pessoal, que isso aqui pode imprimir, enfim, quantos valores você quiser, tá? Mas agora, a condição, tá? A condição precisa ser especificada aqui dentro do while para que ele não execute dentro de um loop para sempre, tá? Inclusive, o loop é uma das coisas mais perigosas que a gente tem quando a gente trabalha com robôs de investimento. Então, a gente precisa entender muito bem o que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Então, esse é o operador while, mais um comentário de múltiplas linhas. Próximo operador, pessoal, é o operador do while, tá? O operador do while, ele funciona um pouquinho diferente do while. O que acontece? Ele fala o seguinte, ó, faça isso daqui enquanto a condição está aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer, ó? Int, contador igual a 0, tá? E eu vou colocar o seguinte, ó, print, estou na linha 107, tudo bem? Enquanto o que, pessoal? Enquanto, olha lá, enquanto o contador for menor do que 10, tudo bem? E aqui dentro do print eu coloco a mesma coisa, né? Contador mais, beleza? Então, parece que esse do while é igual a esse while aqui de cima. Vamos ver o resultado? Então, vamos limpar aqui primeiro. Então, vamos compilar. Vamos substituir. Aí aqui eu faço o que, pessoal? Eu atualizo e executo o meu operador. Olha lá o que acontece. Estou na linha 107. Mas eu não coloquei o valor do contador, né? Então vamos colocar assim, contador é igual a contador. Rapidamente, compilo, substitui, atualiza, limpa a área de impressão e executa. Olha lá, estou na linha 107, né? Contador igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, é a mesma coisa. Então o while, ele é muito mais utilizado do que o do while, tudo bem? Então, assim, pessoal, eles fazem basicamente a mesma coisa, tá? Porém, no caso do do, você faz o quê? Você coloca o escopo a ser executado, digamos assim, antes do while, né? E depois, aqui no caso do while puro, você coloca já a condição dentro do while e depois o escopo da função. É basicamente a mesma coisa, tá? Tem pouquíssimas diferenças aí entre o while e o do while, beleza? E para terminar, pessoal, nós temos aqui o operador break e o operador continue, tá? Eu vou parar nesses dois aqui, porque new e delete, eles vêm mais para frente no contexto de classes, tudo bem? Então, para a gente poder terminar essa aula, eu vou colocar aqui o operador do, né, e o operador continue. Operador break, e o operador continue. Como é que funciona o operador break? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para a gente poder entender o operador break, eu vou fazer o seguinte, ó, while, vamos colocar aqui int contador é igual a 0. Inicializo ele como 0. Né? Então vamos colocar o seguinte, ó, while true, ou seja, para sempre, tá? Olha só, hein? Eu vou colocar print, estamos na linha 118, tá? Agora, olha que interessante, eu vou fazer igual antes, tá? Contador, mais. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, portanto, dentro do escopo do while, eu vou fazer o seguinte, ó. If contador igual a 10, eu venho aqui e coloco break. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Reparem bem, a minha condição while, ela é sempre verdadeira. Aí, o que eu faço? Acrescento mais um ao valor de contador e imprimo, estamos na linha 118. Só que aqui embaixo, pessoal, muita atenção aqui, por gentileza, olha só. Dentro do escopo do while, eu coloco um break, tudo bem? O que significa esse break, pessoal? Esse break ele vai quebrar a condição do while, tudo bem? Ou seja, interrompa
a execução do meu while quando o contador for igual a 10. Tudo bem? Então, o break ele serve para isso. Ele serve para você fazer o quê, pessoal? Para você interromper a execução de outros operadores. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou compilar, eu vou substituir, eu vou atualizar, limpar a área de impressão e colocar aqui, no caso, ó, o meu operador para executar. Tá lá. Tudo bem, pessoal? Se você quiser, eu sempre esqueço, né? Então, contador é igual a contador. Então, vou de novo compilar, substituir, coloquei no lugar errado. Compilar de novo, substituir, atualizar, limpar a área de impressão. Eu vou pedir para imprimir agora com o valor do contador. Estamos na linha 118, né? 119, tá? Eu até errei aqui o valor da linha 119, mas enfim. Aqui eu tenho o valor do contador, 1, 2, 3, 4, 5, e quando ele for igual a 10, olha lá, quando o contador for igual a 10, eu vou dar um break. Tudo bem? Funciona do mesmo jeito, ou seja, o break ele serve de novo para interromper o quê, pessoal? Para interromper, né, o operador while. Tudo bem? E outros operadores como for loop também, tá? E aqui, pessoal, o operador contínuo. Como é que funciona o operador contínuo? Ó, int contador igual a 0, eu vou fazer aqui em cima um comentário de múltiplas linhas, né, para esse operador break. E aqui vamos colocar aqui um while, né? Então vamos colocar aqui while true, né? O que eu vou fazer no while true, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se contador for menor que 10, eu vou dar um continue, tudo bem? E aí, no caso, eu vou aqui imprimir o seguinte, ó, contador mais, print, estou na linha 134, beleza? A propósito, contador, não se esqueça, né? Contador é igual a contador, ok? E aí, o que ele vai fazer? Vamos limpar aqui, só um minutinho. Bem, pessoal, colocando aqui de volta, então, se a gente for executar desse jeito, ele vai dar um erro, né? Ele vai executar para sempre, vai entrar em loop, tá? Então, vamos colocar aqui o break também para interromper a execução, tá? Então, aqui, o que eu faço? While true, né? Contador mais, estou na linha 134, né? Se contador for menor do que 10, continue, ou seja, continue executando o código. Do contrário, você vai dar um break, tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou compilar, substituir, pasta errado, compilar, substituir, atualizar, e eu vou pedir para imprimir aqui no caso, olha lá, estou na linha 134, contador 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, beleza? Então, olha só, o continue, ele serve basicamente para falar que, olha, continue executando o código caso essa condição seja, digamos assim, encontrada. Do contrário, aqui no caso, por conta de eu estar dentro de um while, eu dou um break, tá? Em que sentido? Tá? Ficou faltando, obviamente, um chamado for loop, né, dentro dos nossos operadores, tá? Então, ele deveria vir logo aqui no começo, o famosíssimo for loop, tá? E eu vou explicar o uso do contínuo dentro do for, ao invés do uso dentro do while, tá? É mais comum encontrar o contínuo dentro de for do que dentro de while, tá? Então, for loop, olha que interessante. Quando eu uso a palavra reservada for, eu digito tab e ele monta pra gente aqui, no caso, a estrutura do chamado for loop, beleza? O for loop, pessoal, ele já tem uma estrutura que parece um pouco mais difícil, mas a ideia é muito simples, tá? O for, ele executa um contador, né? Então, o que acontece? Ó? Separando aqui as partes do nosso for, né? Então, ele fala o seguinte, ó, vamos colocar assim. O for é como se fosse o seguinte, ó, começando de 0 e indo até um determinado valor, pulando de 1 em 1, execute o código que está dentro do meu escopo, tá? Então, essa é a ideia do for loop. Então, por exemplo, eu posso começar a fazer o seguinte, ó, de 0 até 10, tá? Eu vou pedir para imprimir o seguinte, olha, estou na linha 151. Ao invés de i, e para seguir o padrão que a gente está utilizando até agora, pessoal, eu vou chamar o i simplesmente de contador daqui para frente, que vai ficar mais fácil a interpretação, tá? Então, contador igual a 0, contador menor do que 10, contador mais, estou na linha 151, ponto, contador é igual a contador. Portanto, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente já vinha fazendo até agora, com a diferença que no for loop você já incrementa o contador dentro, né, do operador for,
tá? E você também estipula o limite até onde o código, né, o escopo vai ser executado, tá? Então você diz o seguinte, ó, até o contador ser menor do que 10, né, incrementando de 1 em 1, execute essa linha de código. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, mover e substituir, vai atualizar e aí no caso vai executar. Olha lá, estou na linha 151, contador é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9. Perceba, pessoal, que aqui a gente começa em 0. Então, diferentemente das outras, né, ocasiões, a gente tem aqui o valor de contador começando com 0. Se eu pedisse para imprimir em todas as situações acima, né, o print antes do contador, nós teríamos a mesma situação aqui, tá? Lembrando que nas situações anteriores o contador ele sempre vinha antes do print. Mas se você quiser que fique igual, basta você colocar aqui, ó, contador mais 1, que ele fique igual às situações anteriores, tá? Mas eu vou deixar aqui então o for loop desse jeito, para que todo mundo perceba que ele de fato começa no número 0, tá? Então o for loop, ele sempre aqui no caso, você pode começar no número 1 também, tá? Mas nesse exemplo aqui é mais comum o for loop começar no número 0, tudo bem? Bem, então esse é o uso do for loop, tá? Bem, o for loop, como eu havia falado, tá? Então for loop com continue. Como é que funciona o for loop com continue? Você vai colocar um for, então eu vou repetir a mesma estrutura aqui do contador, tá? E eu vou colocar o seguinte, ó, se, tá, contador for menor do que 5, continue, tá? E aí, no caso, a gente vai fazer o seguinte, vai dar um print, estou na linha 157. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só comentar aqui, fazer um comentário de múltiplas linhas no for loop original e vamos ver como é que funciona o continue. Bem, pessoal, voltando aqui então para o continue, olha só. A condição aqui é o seguinte, olha, se o contador for menor do que 5, continue, tá? Porém, se você analisar direitinho, o nosso print está fora do escopo desse if, onde nós temos aqui o continue, tá? Portanto, se eu compilar, substituir, atualizar e executar, você vai ter o código sendo executado de 0 até 9. Isso, né, ou seja, de 1 até 10 vezes, né? Isso porque o print está fora do escopo do if. Porém, se eu tirar aquele print e colocar aqui dentro do escopo do if, né, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar executando o código, tá? Caso o if seja menor do que 5. Então, aqui no caso, eu vou fazer o quê? Eu vou compilar, substituir, mover, atualizar. E ele vai imprimir apenas 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E ele vai continuar executando o código dentro dessa condição. Tudo bem, pessoal? Então é mais comum, né, você utilizar aqui no caso o continue dentro do for loop do que o continue dentro do while, tá? E com isso a gente mata, digamos assim, essa aula inicial sobre operadores através, né, da linguagem MQL5, ok? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até o